O Tribunal Superior Eleitoral curtir uma postagem da blogueira Miriam Leitão que se relacionava a uma campanha endossada por movimentos esquerdistas contra Jair Bolsonaro. Desta vez, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e novamente o TSE foram além e decidiram repostar mensagens de artistas e influenciadores contrários ao presidente. É o caso de Juliette e Anitta, que abraçaram a campanha de movimentos esquerdistas que incentivam jovens e adolescentes a tirarem título de eleitor para votar contra o atual chefe do executivo. A ex-campeã de um reality show da Globo já se manifestou diversas vezes contra o presidente. Em uma delas, afirmou o seguinte, abre aspas, 500 mil mortos no Brasil não são apenas números, é uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é fora Bolsonaro. Fecha aspas. Agora, ela decidiu entrar nessa nova onda dos movimentos esquerdistas e foi endossada pelo TSE e retuitada pelo TRE do Rio de Janeiro. A imagem está aí na tela para você que nos acompanha. Já a cantora Anitta, que também se manifesta contra Bolsonaro, publicou mensagem na mesma linha, promovendo a campanha e foi prontamente respondida pelo TRE do Rio. Ela ainda pediu ajuda do ator Mark Ruffalo, que interpretou o Hulk na franquia Vingadores. Ruffalo apoiou e nas redes sociais disse que os americanos só derrotaram Donald Trump pelo voto dos jovens e convocou os brasileiros a fazerem o mesmo e tirarem Jair Bolsonaro do poder. Nesta semana, Anitta havia publicado um vídeo pedindo ajuda dos jovens para tirar Bolsonaro do poder. Acompanhe. Mulheres, homens, jovens, adolescentes, vai tirar esse título de eleitor, pior taxa da história de quem vai tirar título, vambora. Vamos lá, pelo amor de Deus, gente, mudar esse presidente. Vamos lá, pelo amor de Deus. Vamos tirar esse título. Cansada de ser a única alegria do brasileiro? Vambora, gente. Vambora, que se vocês não tirarem esse título, eu vou me aposentar, acabou, hein? Vou dormir, eu canso, vou desistir, vou jogar a toalha. Movimentos estudantis, sindicatos e outros grupos estão prometendo até prêmios para os jovens e adolescentes que mais incentivarem outros colegas a emitirem o título de eleitor e apoiarem Lula nas eleições. Eu começo essa rodada com a Ana Paula Henkel. Ana, boa noite. Boa noite, Aros. Boa noite, Zé. Boa noite, querido mestre Augusto Nunes. Boa noite a Cris. Não sei se a Cris já está aí conectada. Um abraço ao nosso querido Guilherme Fiuza. Volta aqui com a gente semana que vem. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Aros, sobre a Anitta, né, que estamos falando, aqui ela deu uma entrevista recente aqui num canal, naqueles programas de fim de noite, né? E ela então se gabou de ter um namorado por onde ela passa, que ela sai beijando todo mundo, e de uma maneira assim muito, digamos, extrovertida, né? E disse que também afirmou que contratou, uma certa ocasião, contratou um dançarino porque queria ter relações sexuais com ele. E eu recebi algumas mensagens de amigos americanos perguntando, né, se a Anitta era conhecida no Brasil ou se ela, palavras dos meus amigos americanos, ou se era só aquele tipo de mulher brasileira exportação, que gosta de mostrar o corpo, que gosta de falar que pega geral, né, como diz aí o ditado popular, e fizeram algumas pesquisas em relação ao nome da Anitta, e eu disse que não, era uma cantora muito famosa no Brasil, muito querida, mas que infelizmente, estava passando uma imagem aí distorcida da mulher brasileira, que a mulher brasileira não era representada pelas ações e pelas palavras da Anitta aqui nos Estados Unidos. Agora, a Anitta quer fazer campanha para tirar Bolsonaro, ganha repost aí do TRE, só que ela precisa primeiro entender de política, né? Entender como funciona, pelo menos,
política 101, aquela primeira aula de política sobre os braços do governo, sobre as instituições. Eu peguei estava aqui anotando umas aspas da Anitta numa entrevista, numa live recente, com uma comentarista política de centro-esquerda, eu diria assim, mais de esquerda do que de centro, e eu vou ler as aspas aqui da Anitta nessa live para essa comentarista. Ela diz assim, numa live muito confusa, ela tentando ensinar política para o brasileiro, ela diz o seguinte: eu poderia dizer, ou está errado, poder legislativo, executivo e judiciário. Cada um dos três tem um comando. É isso? Por exemplo, no legislativo estão os deputados e os sei lá o quê. No judiciário estão os senadores e o presidente. Whatever. Eu estou inventando. No executivo está o prefeito e não sei quem. É mais ou menos isso? Aí a comentarista responde e a Anitta continua. Existe isso, por exemplo, uma lei que só funciona numa cidade? Por que não existe, então, deputado municipal? E nisso tudo, onde entra o presidente? Então, assim, Aros, a gente pode até respeitar o trabalho artístico dela, ela tem a turma dela que gosta do que ela faz. Não posso dizer se gosto ou não do trabalho, porque confesso que nunca ouvi uma música da Anitta, mas sei que essa imagem que ela passa da mulher brasileira aqui fora me preocupa. Mas antes da gente começar a levar a Anitta a sério, a Anitta precisa levar a política a sério e fazer algumas aulas para entender o mínimo, o que é legislativo, executivo e judiciário. Senão não dá nem para continuar a conversa. E para você, Zé Maria? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma tradição de incentivar exatamente que o menor de 18, ou de 16 a 18, né, se inscreva, não é obrigatório, né, e se inscreve se quiser, e que participe das eleições. É uma tradição. E, geralmente, artistas, enfim, participam desse processo, mas de uma maneira sem opinar, de lado. O Tribunal Superior Eleitoral incentiva, faz campanhas, grava spots e tal, no sentido de incentivar o brasileiro, desde cedo, depois dos 16 anos, a participar da política e a votar. E isso é muito importante. Eu devo dizer que eu defendo que o menor de 18 anos, que não é obrigatório, mas que ele pode votar, que ele participe sim da política. Um grupo de esquerda tentou sequestrar esse processo. E é o que está acontecendo. Eu acho que, em vez de criticar quem tira o título aos 16 anos, nós deveríamos incentivar o menor de 18 anos a tirar o título e decidir o futuro do país. As eleições próximas, de outubro, serão importantíssimas. E as eleições vão definir exatamente a vida dessas pessoas de 16 anos. Porque o que você vota agora neste ano volta para você daqui a 4 até 10 anos, ou décadas. Olhai a Argentina. Olhar o Chile, o que está acontecendo lá e a tendência do Chile, que é no sentido contramão. Então, acho que é uma arrogância dos grupos de esquerda acharem que o jovem que antecipa a sua inscrição com a Justiça Eleitoral estaria aí nessa campanha de tirar o Bolsonaro. Acho que imediatamente deveria ser iniciado um processo incentivando o jovem de 16 anos, 17, a tirar o título de eleitor para votar contra a possibilidade do Brasil virar uma Venezuela futura, uma Argentina futura. Dizer para eles, olha, tire o seu título de eleitor e evite esta possibilidade de tragédia. Olhai a Venezuela, olhai o que está acontecendo na Argentina.
Um país que tinha tudo, que era a Europa do nosso continente e que está virando isso aí. Então, está na hora de fazer uma grande campanha nesse sentido. O que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo é isso. Só que quem está no comando desse processo não merece crédito, que é o pessoal que quer que o de 16 anos e tal tire título para votar contra Bolsonaro. A história é partir para a disputa e dizer, não, tira mesmo o título de eleitor. E aí, quem sabe o TSE não vai também repostar e curtir esse comando. Sobre a Anitta é uma artista internacional. Ela acaba de fazer história. É a primeira brasileira a chegar entre os 50 músicos mais importantes do mundo. Ela atingiu uma marca, fez história. Primeiro lugar no Spotify hoje, com a música envolvente. Uma artista internacional. Uma pessoa que chega em primeiro lugar no Spotify mundial não é deixar passar despercebida. É uma grande artista. Mas é uma grande artista. Não é política. Não entende, não sabe o que está fazendo. E não deve ser levada a sério nesse conceito, nessa história de política. E sim como música, como artista brasileira, que vai olhar o Brasil. Ela fez história, a primeira vez na história da música mundial que uma brasileira chega em primeiro lugar no Spotify e está entre as 50 mais ouvidas do mundo. E isso é importante. Agora, quanto à política, esquece. Não é o forte dela, não deve ser. E as pessoas sabem dividir, sabem muito bem dividir. Eu me lembro tanto que eu sofri, eu sou fã do Gilberto Gil. Quando ele se candidatou lá atrás a vereador em Salvador, falei, meu Deus do céu, vou sofrer demais. E não deu outra. Então a história é essa, tem que separar o que é a vida artística, o que é a política. E fazer imediatamente uma campanha, criar uma campanha e dizer, jovem, se filie mesmo, tire seu título de eleitor e vamos evitar esta possibilidade, é só uma possibilidade de tragédia se a esquerda voltar ao poder aqui no Brasil. Para você. O caso da Anitta chegou a tanto. Mas digamos, se os artistas muito populares tivessem tanto poder, o Roberto Carlos teria proclamado a monarquia e estaria indicando o primeiro-ministro, ou o chefe de partido aí que ele quisesse que liderasse o Congresso. Eles não elegem ninguém, artistas intelectuais só servem para assinar manifesto contra tudo que prejudique o presidente da República, só. Não tem voto nenhum. Se eles se candidatarem, se a Anitta for candidata, quantos votos ela tem? Aliás, começou mal ela, como política, porque ela só fala homens e mulheres, ela se dirige a homens e mulheres. E o LGBT, aquelas letras todas, ela não reconhece a existência, precisa ficar mais atualizada. A Anitta, senão ela pode ter o voto da família dela. Eu já vi muito artista confundir popularidade aí com prestígio político, com voto, e quebrar a cara. No caso do TRE, se manifestando, funcionários do TRE se manifestando nas redes sociais, pois bem, o Edson Fachin deveria comunicar em português inteligível, raramente ele usa, se é que sabe, que eles estão proibidos de fazer isso, que isso é caso de demissão. Se não forem demitidos pelo chefe da Justiça Eleitoral, hoje o ministro Edson Fachin, o eleitorado tem mais que o direito, o dever de desconfiar da Justiça Eleitoral. Dever. E não merece confiança quem se manifesta quando tudo que deve ter é imparcialidade. É necessário que ela seja considerada imparcial, a Justiça Eleitoral, pois ela publicamente tem se manifestado aí pelos seus integrantes. Jovens, o PT sempre acreditou que o povo brasileiro é um bando de idiotas. E agora trata os jovens que têm entre 16 e 18 anos como um bando de desinformados. É possível mesmo que haja muitos jovens que desconheçam, por exemplo, o escândalo do Mensalão. Eles não tinham nem nascido quando houve aquela roubalheira. Então, mas eles aprendem. É só os candidatos saberem explicar.
É só jornalistas independentes informarem o que foi o governo do PT e o que aconteceu. Era um escândalo por dia. Nunca se roubou tanto do Brasil. Mas eles acham, os petistas, que os jovens não se lembram, não sabem disso, não são informados e nem aprenderão. Pois eles vão aprender a não tratar todo mundo como imbecil diante do resultado da eleição. Antes da crise, a Ana queria complementar, né, Ana? Eu só queria deixar agora, estender o convite que nós fizemos ao Barroso, que recentemente, nos seus discursos, vem falando, demonstrando uma certa preocupação com a democracia americana. Então, agora nós podemos estender, né, o convite que nós fizemos ao Barroso para ele vir aos Estados Unidos, explicar o que acontece na democracia brasileira, que prende parlamentares, como o deputado Daniel Silveira, que é protegido pela Constituição, prende de ofício inquérito ilegal, derruba aplicativos de mensagem, faz um caminho aí perfeito para libertar o seu político de estimação, o seu corrupto de estimação, para que ele concorra à presidência da República novamente. Agora a gente estende, né, o convite à Anitta, que vive aqui nos Estados Unidos, para ela também, junto com o Barroso, explicar essa nossa democracia, como o Lula foi solto, como um ex-presidiário, um corrupto, que foi condenado por várias instâncias no Brasil, inclusive por desembargadores indicados pelo partido dele, como ele agora entra no cenário mais uma vez, como se nada tivesse acontecido. O convite que fizemos ao Barroso aqui, para vir aos Estados Unidos explicar essa democracia no Brasil, agora ele fica aí, a gente estende a Anitta também, já que fala inglês muito bem, vi a entrevista dela aqui nos Estados Unidos, acho que os dois podem explicar essa nossa democracia no Brasil para os americanos. Diga, Augusto. Eu fico perdendo tempo com a Anitta, em vez de desejar boa noite a você, meu amigo Carlos Aros, ao meu compadre Zé, a querida Cris e a minha parceira Ana Paula, né? Boa noite e boa noite a vocês que nos acompanham. Deixa eu só... O que foi o Binha? Desculpa. Deixa eu só... Vamos com a Cris, então, primeiro. Boa noite, Cris. Deixa eu te ouvir também sobre este assunto. Quero ver se você está tão antenada quanto o Zé Maria no Spotify. Zé Maria está antenado no 50 a mais do Spotify. Boa noite, Cris. Boa noite a todos vocês, Augusto, Ana, Zé, você, Aros, e a todos que nos assistem. O programa começa meio atropelado quando a gente recebe uma notícia dessas, né? Eu estou lendo aqui o gerador de caracteres, a Anitta faz campanha para tirar Bolsonaro e ganha repost do TRE. É o cúmulo do absurdo, assim, a gente já viveu tantos, acha que não vai se surpreender com mais nada e recebe esse tipo de notícia. Olha, o que eu lembro, sempre que eu ouço o nome Anitta, é de um vídeo que viralizou aí tempos atrás, da Anitta, que se inscreveu num curso para entender o Brasil, para entender a política, com uma pessoa que eu nem vou dizer quem é, mas é obviamente uma professora de esquerda, que já figurou aí em alguns telejornais como comentarista, ensinando ela quais são as divisões entre os poderes, o que é poder legislativo, o que é executivo, o que é judiciário. E as perguntas que a Anitta fazia nessa aula particular, que vazou aí para a internet, ou elas divulgaram, devem ter achado bonito aquilo ali, eram tão elementares que eu acho que lá nos primeiros estudos de cidadania, no antigo primário, né, hoje primeiros anos do ensino fundamental, a gente já sabia diferenciar. Era coisa do nível, são os prefeitos, então, que comandam a cidade e os vereadores que fazem leis? Era nesse nível as perguntas dela. Mas os vereadores fazem leis e todo mundo tem que respeitar, o prefeito pode desrespeitar? Mas um nível assim, aí essa pessoa quer dar aula de quem é que governa e quem é que não governa bem? Não me admira que não entenda o que aconteceu com o Brasil nos anos do PT, que não entenda o que é roubar o dinheiro do contribuinte, o que é desviar dinheiro do contribuinte brasileiro para tiranos, amigos de países vizinhos ou de países distantes da África, mas que de alguma forma podem devolver esse dinheiro em forma de caixa 2 depois. É inacreditável a gente ter esse tipo de notícia. E ver um tribunal
eleitoral dando repost em algo assim, realmente eu acho que isso merece investigação. Fazem tanto auê em cima de áudio de ministro que vazou, que não incrimina ninguém, traz indícios de possível privilégio, possível atendimento privilegiado, que até onde eu saiba nem é crime descrito no Código Penal ou nos regimentos internos aí dos órgãos públicos, mas que merece sim ser investigado. Agora fazem um auê como se isso fosse o maior roubo da história da Terra e aí colocam uma campanha para tirar Bolsonaro, que não tem nenhuma acusação formal de corrupção, ele responde por outras coisas, por perseguição política inclusive, mas não por desviar dinheiro de nada, como aconteceu com o presidente Lula, que foi descondenado, mas ficou provado tudo que ele fez quando estava no comando do país. E aí ela quer promover quem exatamente? A presidente? É lamentável, viu? É triste.